Máquina de Moore. Hoje vamos falar sobre o conceito de máquina de Moore, sua definição formal, a aplicação na computação e como utilizar JFlap para trabalhar com este tipo de máquina. Os membros do nosso grupo são Gabriel Freitas da Silva, Lucas Rubens Correia Taborda, Rafael Saraiva Mielczarek e Arthur Silva Plentes. Agora vamos falar sobre a definição formal da máquina de Moore. Uma máquina de Moore é um tipo de autômato finito determinístico, onde as saídas são determinadas unicamente pelo estado atual da máquina. É um modelo matemático de computação usado para designar máquinas de estado finito, onde a lógica da saída é dependente do estado e não diretamente das entradas. Uma máquina de Moore é definida por um sextuplo, onde o Q é um conjunto finito de estados, o sigma é um conjunto finito de símbolos de entrada, o delta é um conjunto finito de símbolos de saída. O delta menor é uma função de transição de estados, que define como a máquina muda de estado com base no estado atual e no símbolo da entrada. O lambda é uma função de saída, que define a saída da máquina com base no estado atual. E o Q0 é o estado inicial, que é o estado onde a máquina começa a operação. Esses componentes trabalham juntos para processar uma sequência de entradas e produzir uma sequência de saídas. Explicação do diagrama. O diagrama tem os estados de Q, que são o Q0, Q1 e Q2, o alfabeto de entrada, que são o 0 e 1, os quais são os conjuntos de símbolos de entrada, o alfabeto de saída, A e B, que são os conjuntos de símbolos de saída, a função de transição, que é o Q0, o delta de Q0 com entrada 0 é Q0, delta de Q0 com entrada 1 é Q1, delta de Q1 com entrada 0 é Q2, delta de Q1 com entrada 1 é Q0, delta de Q2 com entrada 0 é Q1 e delta de Q2 com entrada 1 é Q2. Também temos as funções de saída, na qual é o lambda de Q0 é A, o lambda de Q1 é B e o lambda de Q2 é A. Com este exemplo, ilustramos como a máquina de Moore processa uma sequência de entradas e produz uma sequência de saídas baseadas no estado atual. Agora vamos falar sobre a diferença entre a máquina de Moore e a máquina de Mealy. A principal diferença entre as duas está na forma como as saídas são geradas. Na máquina de Moore, a saída é determinada apenas pelo estado atual da máquina. Isso significa que a saída só muda quando a máquina muda de estado. Na máquina de Mealy, a saída é determinada tanto pelo estado atual quanto pelo símbolo de entrada. Isso permite que a saída possa mudar a cada transição, tornando as máquinas de Mealy geralmente mais responsivas às mudanças de entrada. Hoje vamos falar um pouco sobre o JFlag, que é uma ferramenta educacional usada para criar, editar e simular autômatos finitos, máquina de Turing, gramática, entre outros modelos formais. Temos aqui a aplicação de aberto na função máquina de Moore, que é um autômato finito determinístico com saídas associadas aos seus estados. Podemos criar estados, fazer conexões entre eles e excluir algumas já realizadas, como temos estado que é 0, deixamos aberto, temos estado que é 2, deixamos 1. Como esse presumo não for algo que a gente busca, a gente pode apenas excluir. Para ficar mais rápido, introduziremos o Q0, Q1 com o valor 0 e o Q2 com o valor 1. Usaremos a seta para deixar mais bonito e mais fácil de entender. Podemos também definir que tem um valor inicial, que é a partir daqui que o autônomo segue seu curso. Também podemos definir labels, como init, por exemplo. Criados já os estados, podemos fazer as conexões.
tal como Q0 para Q1, um valor 1, Q1 para ele mesmo, um valor 1. Podemos também fazer relações Q1 para Q2 no valor 0, Q2 para o valor Q1 no valor 1. Podemos também atribuir ao Q2 um valor para ele próprio, como tal 0. E a princípio, a partir do Q0, podemos adicionar também ele ao Q2 diretamente com o valor 2. Para melhorar a visualização, a gente pode também trabalhar, moldar da forma que fique mais atraente visivelmente. Vimos que também não tem um estado final. Com isso, podemos também testar, colocando em si uma palavra para averiguar se está correto. Posicionar 1, 0, 1, 0, 1. Vemos que já abriu aqui embaixo. Agora veremos se realmente o valor determinado da frase vai com o que foi determinado abaixo. Para ilustrar uma aplicação prática da máquina de Moore, vamos considerar o controle de elevador. Ele é uma aplicação clássica onde máquinas de estado finito, como a de Moore, são utilizadas para gerenciar a lógica de operação da máquina. No controle de um elevador, a máquina de Moore pode ser usada para determinar o estado atual do elevador, como parado no andar, subindo, descendo, e definir as saídas como abrir portas, fechar portas e acionar motores. Lembrando, uma máquina de Moore é composta de estados, que nesse caso representam as condições do elevador, como parado no andar tal, subindo, descendo ou até parado no térreo. Possui também um alfabeto de entrada, que representa os eventos de entrada, como uma chamada no térreo, uma chamada no andar X, um botão de subida pressionado, botão de descida pressionado. E também tem o alfabeto de saída, que representa as ações de saída, como abrir e fechar portas, mover para cima, mover para baixo. Possui também uma função de transição, a qual define como o estado do elevador muda com base nos eventos de entrada, e a função de saída, que define as ações que o elevador deve realizar em cada estado. Então, por exemplo, quando o elevador está parado no térreo e recebe uma chamada no andar X, ele muda para o estado subindo, e a ação de saída é mover para cima. Depois, quando está subindo e chega ao andar X, ele muda para o estado parado no andar X, e a ação de saída é abrir portas. E então, quando o elevador está parado no andar X e a porta é fechada, ele pode transitar para o estado de descendo se houver uma chamada no térreo. Aqui neste diagrama, cada estado é representado por um círculo e as transições entre estados são representadas por setas rotuladas, com os eventos de entrada que causam a transição e as saídas associadas
a cada um dos estados são indicados no diagrama. Então, com esse exemplo, podemos ver como a máquina de Moore pode ser aplicada no controle de um elevador, ajudando a gerenciar os estados e as ações necessárias para a operação correta do mesmo. Referências, livros e artigos acadêmicos sobre a teoria de computação autômata. Entre eles, tem o primeiro livro, que é Introduction to Automata Theory. Este livro é uma referência clássica na teoria de autômatos, linguagens formais e computação, cobrindo extensivamente máquinas de Moore e máquina de Manley. Segunda referência, Introduction to Theory of Computation, terceira edição. Um excelente recurso para fundamentos da teoria da computação, incluindo autômatos finitos e suas aplicações. Terceira referência, Formal Languages and Theory Relation to Automata. Outro clássico que detalha a relação entre linguagens formais de autômatos, ideal para uma compreensão aprofundada. Em questão de referência em documentação e manuais do JFlap, nós pegamos referências do livro do Jones. Este livro serve como um guia abrangente para o uso de JFlap, cobrindo tanto a criação e a simulação de diversos autômatos, incluindo a máquina de Moore. Além disso, a gente também pegou o Tutorials and Documentation, que está disponível no site oficial do JFlap Tutoriais. Também utilizamos alguns trechos dos áudios dos colegas, das explicações deles, como livros do Cormen, os artigos do Luca e Lin e um livro do Hausmann, todos aí postos na referência, e eles falam bastante das aplicações na máquina de Moore, das teorias e dos exemplos práticos possíveis.